Eu sou o Thiago Vieira. Olá pessoal, eu sou o Jean Regina e você está aqui no canal Direito Religioso. Aquele canal que fala mais de impostos do que qualquer outra coisa. Não, desculpa, é o canal que fala sobre a interação do mundo da igreja, do mundo da religião, com o mundo do direito. Mas eu vou te dizer, né, que falar de imposto é uma boa integração entre as duas esferas, né? É, exatamente, pessoal. E hoje nós queremos falar um pouquinho, fizeram essas perguntas para nós no privado, se a igreja paga o IPTU na condição de locatária e se a igreja paga IPTU na condição de locadora. Então, está aí na playlist Igreja e Impostos, que vai ser uma lista interminável de vídeos em que nós vamos falar. Para você que já acabou de chegar no canal, inscreva-se, dê o seu like, curta e ative o sininho de notificações para que você possa sempre receber o nosso material assim que ele sai do forno. Sempre tem um certo preconceito quando a gente fala de igreja, de imposto, de igreja não pagar imposto. De certa forma, isso tem um precedente histórico. Vamos lembrar da Igreja Católica, do Óbolo de São Pedro, da necessidade dos coletores de coletarem essas taxas por toda a Europa. Fica um pouco desse resquício histórico. Mas não é por causa disso que a gente vai dizer agora que a igreja tem que pagar impostos. A mecânica aqui é diferente. Lá no passado, a igreja, de certa forma, cobrava impostos, né? Bom, então se a igreja cobrava impostos, eu estou aqui fazendo uma redução, um reducionismo teórico. A igreja cobrava impostos, então agora a igreja tem que pagar impostos. Não é assim que a vida funciona, não é mesmo, Jean? Exatamente. E a gente tem falado já aqui no canal, e vocês devem certamente ter visto em outros meios de comunicação, sobre a importância que a igreja tem na construção da civilização como um todo. Né? Em todos os serviços religiosos, todos os cultos, como a Constituição chama de templos de qualquer culto, como ela trata de maneira importante essa busca, esse direito humano fundamental que é de responder às suas questões espirituais mais fortes. E isso só pode florescer numa sociedade num ambiente de liberdade religiosa. E como é que nós vamos ter a garantia de que esse povo, de que uma nação exerça livremente a expressão da fé de acordo com a tradição, com a teologia, com o sistema de crenças que melhor lhe aprover, né? Somente com a garantia de que o Estado não vai colocar a sua mão pesada sobre o exercício da fé nas suas várias esferas, tanto na privada, na vida humana, nas nossas relações familiares e na nossa maneira de nos portarmos, quanto também na pública, ou seja, na organização da fé em torno de organizações religiosas, que também são instituições importantes da sociedade. Isso vai desde as questões mais complexas, mas também aquelas mais, que nós chamamos no direito de comezinhas, ou, traduzindo, questões mais cotidianas, mais corriqueiras do dia a dia. E uma é a igreja, quando ela está no seu templo, no seu prédio, no seu edifício, e os fiéis ali então se reúnem para cultuar o seu Deus. E uma coisa importante, né, Tiago? É um fenômeno moderno, por assim dizer. Até poucos décadas atrás, era muito comum que uma igreja se estabelecia, a primeira coisa que ela ia fazer o quê? Construir o seu templo. Determinadas denominações ainda hoje vivem nessa mentalidade. Ou seja, organizaram a igreja, próximo passo, construir o local de adoração, construir o seu templo. Mas, especialmente nas igrejas evangélicas, e no Brasil nós vemos muito isso, o crescimento das igrejas, de maneira exponencial, também tem levado a um fenômeno muito recorrente, que é o aluguel de salões, o aluguel de teatros, de salões dos mais variados, de depósitos, de áreas que são transformadas em um templo. E aí, quando determinado grupo de fiéis aluga um templo, um prédio para ser seu templo, e ali eles realizam seus cultos, ali o fenômeno religioso acontece.
tem que pagar IPTU? Essa igreja, na qualidade de locatária, ela paga o IPTU ou ela é imune? O que você acha? Bom, nós não estamos brincando de você decide, mas eu acho que não tem que pagar, né, Tiago? Agora, de qualquer forma, a igreja desorganizada, sem CNPJ, será que se eu alugar a igreja no CPF do pastor, será que aí eu consigo também a imunidade facinho? Você não vai conseguir a imunidade. Por quê? Porque a igreja, como nós já falamos em alguns vídeos, a igreja precisa estar identificada na comunidade política. Como é que a igreja é identificada na comunidade política? Através do seu CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, que nós vamos falar um pouquinho disso em outro vídeo. Mas como é que a igreja tem o CNPJ? Quando ela tem um estatuto social, e esse estatuto social tem que estar registrado. A igreja com o estatuto social, com o CNPJ, vai conseguir ser uma locatária, porque senão ela não consegue constar no contrato, ela não consegue configurar no contrato de aluguel. E se tiver a pessoa do pastor, já dificulta a gente conseguir obter a imunidade. Por mais que também é possível, mas aí já é uma discussão mais complexa, mais longa. Então o importante é que a igreja conste no contrato de aluguel e esteja previsto nesse contrato de aluguel que essa locação é para a realização de cultos, para a realização do fenômeno religioso. Se o fenômeno religioso acontece ali, ele não entra no fato gerador da regra matriz do imposto, da hipótese tributária. Ou seja, se ali acontece o fenômeno religioso, é vedado ao Estado, à União e também ao município instituir impostos. Logo, existe uma limitação da Constituição. E assim, a igreja, enquanto locatária, também não vai pagar o IPTU. Mas existem algumas igrejas que cresceram e investem em imóveis. Por que elas investem em imóveis? Para tomar o dinheiro deste aluguel e investir em missões. Nesse caso, a igreja é locadora e muitas vezes a igreja aluga um determinado imóvel e naquele imóvel se vende salsichas. E aí, é imune, Jean? Bom, no primeiro grau tem bastante controvérsia. Muitos juízes de primeiro grau, ou seja, os juízes naturais da causa, que são os primeiros conhecedores do processo, como eles podem julgar de acordo com a sua convicção pessoal, a Constituição também diz isso, ele vai lá, diz por quê e julga, inclusive pode julgar contrário à lei, né? Nesse ambiente nós temos liberdade um pouco no Brasil ainda. Né? Então muitos deles, pela sua convicção pessoal... muitas vezes por não entender o que é a igreja. Sim, muitas vezes por não entender exatamente a função da igreja, tratarem a igreja como uma associação civil, nós já temos falado disso também, acabam não dando o reconhecimento da imunidade tributária para o locador, quando a igreja é proprietária de imóveis que são colocados para aluguel. Porém, nos tribunais superiores, esse assunto já é sumulado também. Ou seja, se a sua igreja enfrenta esses tipos de dilema como locadora ou como locatária, você tem sim a possibilidade de ingressar em juízo e buscar tanto a declaração da imunidade tributária, como inclusive a repetição, ou seja, a devolução dos valores que foram indevidamente pagos pelo IPTU. E por que no caso da locadora? Por um argumento muito simples. Porque o que está imunizado, o que é alcançado pelos raios imunizantes no fenômeno tributário religioso é a destinação do patrimônio. Ou seja, o aluguel de um imóvel é um meio e não um fim da igreja. O que ela vai fazer com o dinheiro é integralmente colocar e aplicar no seu objeto social. Ou seja, é o dinheiro do aluguel de imóveis que vai sustentar missionários, é o dinheiro do aluguel dos imóveis que vai sustentar pastores de congregações que são subsidiadas, de igrejas que estão sendo plantadas. É o dinheiro desses imóveis que vai, inclusive, fazer parte de toda a administração eclesiástica para que as igrejas possam continuar exercitando o seu fim. Ou seja, é nesta perspectiva que se tem que olhar as atividades meio, como o fato de uma igreja, por exemplo, ter imóveis, que é uma forma de assegurar capital. Né? E esse capital para que ela possa investir
Na obra. Exatamente. Então é essa pergunta que tem que ser feita e é essa a constatação que tem que ser feita quando da busca da imunidade, no caso do locador. Sobre esse tema, direito religioso, nós escrevemos, está lá na 441, vai até a página 445. Então nós escrevemos aí, na segunda edição, 4, 5 páginas falando exatamente sobre esse tema. Aqui tem jurisprudência, tem súmula, demonstrando que a igreja não paga IPTU quando ela é locatária e quando ela é locadora também. No caso da locatária, só tem que lembrar de novo, né? A lei do inquilinato, ela coloca como o proprietário do imóvel como sendo sujeito passivo tributário. E ele diz que se o contrato de aluguel não dispuser de maneira diversa, ou seja, não passar para o locatário, é o locador que paga. Você já viu cabeça de bacalhau? Eu nunca vi cabeça de bacalhau. Eu também nunca vi isso aí que eu assim falei. como eu nunca vi um contrato de aluguel não passar para o locatário o pagamento de IPTU. Pois é, mas tem que falar. Se né, você vê, você me avisa, é a cabeça de bacalhau também. Tá bom, gente? Valeu, clica aí dá o link, dá o like. Dá o link não, dá o like. Dá o link também, compartilha o link, faz um share. Isso aí. Aí com a galera, se inscreva no canal e muito obrigado. Gente, esse vídeo aí é aquele para bombar mesmo, tá? E para bombar tanto que é o seguinte, se nós chegarmos vamos começar a colocar metas bem ousadas para esse nosso canal. 100 mil visualizações. Não, 100 mil visualizações tá de sacanagem. 5 mil. Com 5 mil visualizações barbada, neste vídeo, é só hoje, hein? Preço de feira. Só hoje, com 5 mil visualizações chegando nesse vídeo, faremos um sorteio do nosso livro aqui. Segunda edição, hein? Tá com Frank Ferreira aí no prefácio, tem umas 50 páginas a mais. É isso aí. Então assim, vamos fazer assim, ó, 5 mil visualizações. Atingindo isso, a gente vai comunicar aqui quais vão ser as regras do sorteio que vão acontecer ou no perfil do Thiago ou no meu lá do Instagram. Beleza? A qualquer momento. Gente, dá o seu like, compartilha e ó, 5 mil visualizações. Tá ok? Vamos poder levar o seu para casa. Até a próxima. Tchau, tchau.